No aniversário, meu marido ficou indiferente na presença da amante. Ele gel 0 quando ataque 0. A sala estava decorada com balões prateados e uma mesa postada com pratos de porcelana fina, mas o ar pesava como chumbo. Clara observava entre os dentes cerrados a maneira como Daniel ria baixinho das piadas de Mariana, a mesma risada que outrora reservava só para ela. Os dedos dela, envoltos no tecido do vestido novo, um azul marinho que ele nem sequer notara, tremiam levemente ao segurar a taça de vinho. Foi quando a porta da cozinha rangeu. Clara não planejara aquilo. Não havia ensaiado palavras nem calculado o momento. Mas ao ver Mariana passar os dedos pelo braço de Daniel como se fosse um objeto seu, algo dentro dela estalou. A taça escorregou de suas mãos e se espatifou no chão, o vinho escorrendo como sangue sobre os azulejos brancos. Você é patética, e Mariana murmurou sem sequer se virar, enquanto Daniel finalmente ergueu os olhos, sobrancelhas arqueadas em falso espanto. Clara, o que foi isso? Ela não respondeu. Em vez disso, caminhou até o aparador, onde a faca de trinchar o pernil, afiada, reluzente, repousava sobre a bandeja. Os convidados, uns 10 ou 12, congelaram em silêncio. Até a música parece ter morrido. Mariana riu, um som agudo e nervoso. Meu Deus, você não vai. Clara não hesitou. O primeiro golpe foi rápido, preciso. A lâmina cortou o ar e enterrou-se na madeira da mesa, a poucos centímetros da mão de Mariana, que recuou com um grito. O segundo veio antes que alguém pudesse reagir, desta vez, rasgando o tecido do vestido da outra mulher, do ombro até a cintura, como um talho cirúrgico. Mariana cambaleou, os olhos arregalados, a boca aberta em um não que não saiu. Daniel finalmente moveu-se. Clara, pare! Sua voz era um rosnado, mas ela não o olhou. Em vez disso, girou a faca entre os dedos, a lâmina refletindo a luz do lustre como um espelho distorcido. Você acha que eu não sei? Sua voz era calma, quase serena. Acha que eu não sei dos jantares no Leblanc, das mensagens que você apaga mas não o suficiente? Das meias dela que eu encontrei debaixo da nossa cama? O silêncio era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante de Mariana. Você está louca, Daniel cuspiu, mas seus olhos, pela primeira vez em meses, estavam fixos nela. Não com amor, com algo mais primitivo, medo. Clara sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem, depois de anos engolindo vidro, finalmente cuspiu sangue. Não, meu amor, ela disse, avançando um passo. Eu só estou acordada. Mariana tentou correr. Não chegou longe. A faca desceu novamente, desta vez encontrando resistência não na madeira, mas em algo muito mais macio. O grito que se seguiu não foi de dor, mas de pânico puro, o som de alguém que finalmente entendeu que o jogo tinha terminado. E então, como se um feitiço se quebrasse, o caos irrompeu. Convidadas gritavam, homens tentavam contê-la, mas Clara já não estava mais ali. Não realmente. Ela era apenas as mãos que seguiam movendo-se, o corpo que dançava entre os corpos, a voz que cantava baixinho, como uma canção de ninar macabra. Feliz aniversário, querido. O sangue escorria pelo chão de mármore formando poças escuras entre os sapatos de salto e as sandálias de couro. Alguém derrubou a mesa dos doces, e o bolo de aniversário, ainda com a vela número 35 acesa, rolou até parar aos pés de Lara, a chama tremulando como um último suspiro. Ela o observou por um instante, hipnotizada, antes de pisar sobre ele com o salto agulha, esmagando a vela contra a massa açucarada. Mariana jazia aos seus pés, os olhos arregalados, a boca ainda aberta no grito que nunca terminou. Lara se agachou, passando os dedos pela garganta da amiga, ou do que restava dela. O calor do sangue era reconfortante, quase íntimo. Você sempre soube que isto ia acontecer, sussurrou como se compartilhando um segredo. Desde a primeira vez que me chamou de doente. Desde quando riu da minha mãe. Alguém a agarrou pelos cabelos. Lara não se virou. Sabia que era o marido de Mariana, o advogado de sorriso perfeito e mãos que apertavam demais. Ela deixou que a puxasse, que a jogasse contra a parede, que lhe cuspisse no rosto. Só então, lentamente, ergueu os olhos. Você também, disse, como se estivesse lendo uma lista de compras. Você também vai morrer. O primeiro golpe foi no pescoço. O segundo, no ventre. O terceiro, apenas por prazer. A festa tinha se transformado em um pesadelo de corpos tropeçando uns nos outros, portas batendo, copos estilhaçando. Alguém ligou para a polícia. Alguém tentou fugir pela janela. Lara não se importava. Ela estava ocupada demorando-se com o advogado, saboreando cada gemido, cada arfada desesperada. Quando finalmente o deixou cair, já não havia mais ninguém no salão. Só ela, os mortos, e o cheiro doce e metálico do sangue misturado ao perfume das flores do arranjo central.
Lara se levantou, passando as mãos pela saia manchada. No espelho quebrado da parede viu seu reflexo, os olhos claros, quase prateados, o sorriso ainda lá, agora mais largo. Tirou o salto quebrado e pisou descalça sobre os cacos, sem sentir dor. Do lado de fora, sirens se aproximavam. Ela não tinha pressa. Pegou a faca do chão, limpou a lâmina na cortina de seda e foi até a cozinha. No armário acima da pia, encontrou o que procurava: uma caixa de fósforos e um frasco de álcool. Derramou líquido sobre os corpos, sobre as mesas, sobre si mesma. Quando as chamas começaram a lamber as paredes, Lara se sentou no chão, as costas apoiadas no balcão, e observou o fogo se espalhar. O calor era agradável, confortável. Alguém batia na porta, gritando seu nome. Ela ignorou. Pegou o celular do bolso, ainda intacto, e abriu a galeria. A foto mais recente era de Mariana, sorrindo, com um copo de champanhe na mão, a legenda: "Feliz aniversário, sua louca linda. Te amo, mesmo você sendo esquisita pra caralho, ponto." Lara riu. Um som claro, quase infantil. Depois apagou o telefone e o jogou nas chamas. O teto começou a desabar quando ela fechou os olhos. Não havia mais nada a fazer. Só esperar. E, pela primeira vez em anos, Lara sentiu paz. O fogo consumiu tudo com voracidade, devorando madeiras, tecidos, memórias. As chamas dançavam em espirais douradas, refletindo-se nos olhos de Lara como se fossem o último espetáculo que ela escolhera assistir. O ar ficará pesado, saturado de fumaça e do cheiro acre de coisas queimando: couro, papel, plástico, carne. Mas ela não tossiu. Respirou fundo, como se inalasse não a morte, mas um alívio longo demorado. Lá fora, os gritos se multiplicavam. Alguém arrombava a porta com um objeto pesado. Madeiras estalavam, ferragens rangiam. Lara não se mexeu. Sabia que quando entrassem, encontrariam apenas cinzas e um corpo carbonizado, irreconhecível. Não haveria autópsia que revelasse os sulcos das unhas em suas próprias coxas, as marcas de dentes nos lábios, as fraturas antigas que nunca sararam direito. Não haveria pergunta sem resposta, nem olhares de pena, nem processos, nem a humilhação de ser reduzida a um caso de polícia, mais um nome em um relatório. O teto ruía em pedaços. Uma viga caiu a poucos centímetros dela, levantando faíscas que pularam como piolhos de fogo. Lara estendeu a mão e deixou que uma delas pousasse em sua palma, queimando a pele até formar uma bolha translúcida. Não doeu. Ou se doeu, a dor era tão pequena diante de tudo mais que nem merecia ser notada. Pensou em Mariana. Não na foto do celular, aquela já era passado, mas no som da risada dela, no jeito como enrolava os cabelos nos dedos quando estava nervosa, na maneira como dizia: "Você é insuportável", com um sorriso que desmentia as palavras. Mariana, que nunca soube o suficiente. Mariana, que talvez soubesse demais. Uma última rajada de calor a envolveu como um abraço. Lara fechou os olhos e por um instante, foi como se estivesse de volta à praia onde se conheceram. O sol queimando suas costas nuas, o sal colando a pele uma na outra. O mundo reduzido àquilo: areia, mar, duas respirações sincronizadas. Depois não houve mais nada. Do lado de fora, o bombeiro que finalmente irrompeu pelo que restava da porta recuou, tossindo, a máscara de oxigênio empanada de fuligem. O calor era insuportável, mesmo com o equipamento. Ele acenou para os outros, balançando a cabeça: "Nada a fazer aqui", e começou a recuar, quando algo chamou sua atenção. No meio do chão carbonizado, quase inteiramente consumido pelas chamas, havia um objeto que não deveria estar ali: um pequeno frasco de vidro ainda intacto, rolando levemente com o movimento do ar quente. Dentro, um líquido transparente e algo mais, uma coisa minúscula e branca que flutuava como um embrião em formol. O bombeiro se agachou, protegendo o rosto com a luva, e pegou o frasco. Ao virá-lo contra a luz, viu que não era um embrião. Era um dente. Um canino, para ser exato. E gravado nele, com uma caligrafia tão fina que só a lente de aumento revelaria por completo, estava um nome: Mariana. O bombeiro apertou o frasco entre os dedos enluvados, sentindo o vidro morno contra a pele. O nome gravado no dente pulsava em sua mente como um eco distorcido. Mariana. Não era um nome qualquer. Era o da menina desaparecida 3 semanas atrás, cujo caso tinha sido arquivado como fuga depois que a polícia não encontrou pistas no apartamento incendiado onde ela morava com a mãe. O fogo tinha sido classificado como acidental, causado por uma sobrecarga elétrica. Mas agora, naquele frasco, havia algo que não fazia sentido. Ele guardou o objeto no bolso interno do colete, onde o calor não o atingiria diretamente, e terminou o trabalho em silêncio. Os outros bombeiros não notaram sua hesitação.
estavam ocupados demais com os últimos focos de fogo e a fumaça que ainda serpenteava entre as vigas retorcidas. Quando finalmente saíram do prédio, o sol já estava baixo, tingindo o céu de um vermelho doentio, como se o próprio ar ainda ardesse. Na viatura, enquanto os colegas trocavam piadas e reclamavam do cheiro de queimado que impregnava tudo, ele permaneceu calado, os dedos tocando o frasco através do tecido. Chegando ao quartel, esperou todos se dispersarem antes de se trancar no banheiro. Sob a luz fluorescente, examinou o dente novamente. O canino era pequeno, quase infantil, mas a gravura era precisa, feita por uma mão firme. Mariana. E abaixo do nome, quase imperceptível, um símbolo, uma espiral entrelaçada como duas serpentes se devorando. Ele conhecia aquele símbolo. Não de imediato, mas depois de alguns minutos revirando a memória, lembrou-se de um livro velho que encontrara no porão da casa da avó, anos atrás. Um compêndio de mitos locais com páginas amareladas e cheiro de mofo. Lá dentro, entre histórias de lobisomens e assombrações, havia uma seção sobre os que não queimam. Seres que, segundo a lenda, se alimentavam do medo e deixavam para trás apenas dentes marcados com os nomes de suas vítimas. O livro falava em rituais, em trocas, em algo que sobrevivia ao fogo. O bombeiro engoliu em seco. Não acreditava em lendas, mas também não acreditava em dentes gravados aparecendo no meio de um incêndio. Tirou o celular do bolso e digitou o nome da mãe de Mariana. A mulher atendeu no terceiro toque, a voz rouca como se tivesse chorado recentemente. Alô? Senhora Lopes? Meu nome é Daniel. Eu estava no incêndio hoje. No prédio da Rua das Magnólias. Uma pausa. Acho que encontrei algo que pertence à sua filha. O silêncio do outro lado da linha foi tão denso que ele chegou a verificar se a chamada não tinha caído. Então, um suspiro trêmulo. Você é policial? Não. Bom, não exatamente. Mas preciso que a senhora me encontre. Sozinha. Ela concordou com um murmúrio. Marcaram um lugar neutro, um café vazio perto do centro, daqueles que fechavam cedo. Quando Daniel chegou, a mulher já estava sentada em um canto, as mãos envolvendo uma xícara de chá frio. Seus olhos estavam inchados, as unhas roídas até a cutícula. Não havia chorado só hoje, havia chorado por semanas. Ele deslizou o frasco sobre a mesa. Ela não o pegou de imediato. Olhou para ele como se fosse uma bomba. Onde você encontrou isso? Perguntou finalmente. No chão. No meio das cinzas. Ela fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo novo neles, não só dor, mas o medo antigo enraizado. Mariana não tinha esse dente. Sua voz era um fio. Ela perdeu os caninos de leite há anos. Esse não é dela. Daniel sentiu um calafrio subir pela espinha. Então de quem é? A mulher hesitou. Depois, com mãos trêmulas, abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado. Dentro, uma foto desbotada, uma criança de uns 7 anos sorrindo com um espaço vazio na arcada superior. Essa é a Mariana. Ela virou a foto. No verso, escrito a lápis. M. 1989. E esse? Daniel apontou para o frasco. É da minha irmã. Os lábios da mulher tremiam. Da primeira Mariana. A que sumiu no incêndio de 89. O segredo das cinzas. O ar na pequena sala da casa de Clara, mãe de Mariana, ficou denso, como se as paredes, enegrecidas pelo tempo e pela fuligem de memórias antigas, tivessem absorvido o peso daquela revelação. Daniel segurou o frasco com mais força, sentindo o vidro frio contra a pele. Dentro, o dente branco e afiado brilhava sob a luz amarela da lâmpada pendente, uma relíquia macabra de um passado que se recusava a ficar enterrado. Você nunca falou disso antes, murmurou Daniel, tentando manter a voz firme. Nem nos processos, nem nas investigações. Por quê? Clara baixou os olhos para as mãos, agora entrelaçadas como se buscassem forças uma na outra. Seus dedos, marcados por anos de trabalho e preocupação, tremiam levemente. Porque ninguém ia acreditar. Sua voz era um sussurro rouco. Em 1989, quando a primeira Mariana sumiu, disseram que foi um incêndio. Que ela deve ter ficado presa nas chamas, que não havia corpo porque o fogo consumiu tudo. Mas eu sabia. Ela ergueu o rosto e seus olhos, úmidos, queimavam com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Eu senti quando ela foi levada. Não pelo fogo. Por alguém. Daniel recordou-se das manchetes antigas que havia lido no arquivo do jornal local. Tragédia em Vila Nova. Menina desaparece em incêndio suspeito. As fotos mostravam uma casa reduzida a escombros, bombeiros removendo vigas carbonizadas, vizinhos em prantos. Mas nada sobre um sequestro. Nada sobre um dente encontrado décadas depois. E a Mariana que eu conheço? Perguntou, embora já soubesse a resposta.
Clara respirou fundo, como se as palavras custassem a sair. Eu não podia ficar sem uma filha. Não novamente. Então, quando a encontrei, ela hesitou, olhando para a foto na mesa, a imagem desbotada da primeira Mariana, com seu sorriso incompleto. Era 1995. Uma menina, mais ou menos da mesma idade, sozinha na porta de um orfanato em São Paulo. Os olhos dela, Clara engoliu em seco. Eram iguais aos da minha Mariana. Como se o destino tivesse me dado uma segunda chance. Daniel sentiu um nó se formar em seu estômago. Não era apenas uma história de desaparecimento. Era uma história de dor, de desespero, de uma mãe que, ao perder tudo, havia criado uma substituta. Você nunca contou a ela? Como? A voz de Clara quebrou. Como eu ia olhar nos olhos daquela criança e dizer: você não é minha filha de verdade, você é só uma sombra da que eu perdi. Não, eu a amei. Amei como se fosse minha. Mas, ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Às vezes, à noite, eu sonhava com a outra. Com a primeira. E acordava com medo de que, se eu falasse, a segunda também sumisse. Silêncio. O tic-tac do relógio de parede ecoava como um coração batendo devagar, marcando o tempo que separava as duas Marianas, a que se foi e a que ficou. E esse dente? Daniel segurou o frasco contra a luz, observando a raiz amarelada, o esmalte ainda intacto após todos aqueles anos. Como você sabe que é dela? Clara abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou um pequeno cofre de metal. Dentro, entre documentos e joias antigas, havia um envelope com o nome escrito à mão: Dr. Lopes, Odontopediatria. Ela retirou um raio-x amarelado e o desdobrou com cuidado. Os caninos superiores da primeira Mariana eram diferentes. Um deles tinha uma raiz levemente curvada, quase como um gancho. O dentista disse que era raro, que poderia ser usado para identificação se ela não terminou a frase, mas não precisava. O dente no frasco tinha exatamente aquela curvatura. Daniel sentiu o peso daquilo tudo cair sobre seus ombros. Não era só um mistério a ser resolvido. Era uma família construída sobre uma mentira. Uma mãe que havia enterrado sua dor sob anos de silêncio. E agora aquele dente, aquela prova, havia ressurgido das cinzas como um fantasma. Quem mais sabe disso? Ninguém. Clara abanou a cabeça. Exceto. Ela hesitou, como se as palavras doessem. Exceto ele. Quem? O homem que eu vi naquela noite. O homem que levou a minha Mariana. A sombra do passado. 3 dias depois, Daniel estava de volta à casa abandonada onde o incêndio havia ocorrido em 1989. Agora, o lugar era apenas um terreno baldio, coberto por mato alto e entulho, mas as marcas ainda estavam lá, as fundações de tijolo queimado, um pedaço de parede com manchas de fuligem como cicatrizes. Ele havia pesquisado. Nos arquivos do jornal, encontrou uma nota breve, quase esquecida, sobre um suspeito na época, um homem chamado Raul Mendes, vizinho da família de Clara, que havia sumido poucas semanas após o incêndio. As testemunhas disseram que ele era estranho, que às vezes ficava observando as crianças brincarem. Mas sem provas, sem corpo, o caso havia sido arquivado. Até agora. Daniel afastou os galhos secos com a bota, seguindo o rastro de pegadas que levava a um antigo poço, quase totalmente coberto pela vegetação. O cheiro de terra úmida e mofo enchia o ar. Ele se ajoelhou, removendo as tábuas podres que o tampavam, e acendeu a lanterna. O feixe de luz revelou ossos. Não muitos. Apenas alguns, espalhados no fundo do poço, entre latas enferrujadas e trapos apodrecidos. Mas o suficiente para saber que alguém havia tentado esconder algo ali. Seu celular tocou. Era Clara. Achei mais uma coisa, disse ela à voz trêmula. Uma carta. Escondida no sótão, dentro de um livro de orações da minha mãe. O que diz? Se você está lendo isso, é porque eles encontraram. Não foi acidente. Ele a levou. E se você contar, ele volta por você. Daniel sentiu um arrepio. Quem assinou? Ninguém. Mas, uma pausa. Tem um desenho. Uma cobra enrolada em uma cruz. Ele conhecia aquele símbolo. Havia visto algo parecido em um antigo registro policial, associado a um grupo de fanáticos religiosos que atuava na região nos anos 80. Homens que acreditavam em sacrifícios para purificar o mal. Clara, você precisa sair de casa. Agora. Mas era tarde. Um barulho de passos atrás dele. Daniel se virou, a lanterna tremendo em suas mãos. Um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos fundos, estava parado à beira do poço. Vestia uma camisa surrada e segurava uma faca de caça, a lâmina refletindo a luz fraca do entardecer. Você não deveria ter mexido nisso, disse o homem com uma voz calma, quase serena. Algumas coisas são melhores deixadas no passado.
Daniel reconheceu o rosto. Mais velho, mais marcado pelo tempo, mas inconfundível. Raul Mendes. Onde ela está? Perguntou Daniel, tentando ganhar tempo, os dedos procurando o gravador no bolso. Raul sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Ela está onde sempre esteve. Comigo. Ele apontou a faca para o poço. Assim como as outras. As outras. Daniel sentiu o estômago revirar. Quantas? O suficiente para manter o mal longe. Raul deu um passo à frente. Mas você trouxe tudo de volta. Agora vai ter que pagar pelo que despertou. O fim do silêncio. A luta foi rápida e brutal. Daniel conseguiu acertar um golpe com a lanterna, quebrando o nariz de Raul, mas a faca cortou seu braço antes que ele pudesse reagir. Sangue quente escorria pela sua pele enquanto ele rolava no chão, tentando se afastar. Raul avançou, a lâmina reluzindo, mas tropeçou em uma raiz exposta. Foi o suficiente. Com um grito, Daniel chutou a perna do homem, derrubando-o. A faca caiu no mato. Raul tentou se levantar, mas Daniel o imobilizou, pressionando o joelho contra suas costas enquanto ligava para a polícia com mãos trêmulas. Ele está aqui, arfou ao telefone. Raul Mendes. Ele confessou. Tem ossos no poço. E ele olhou para o homem que agora ria baixinho, como se tudo aquilo fosse um grande teatro. Ele não estava sozinho. Quando a viatura chegou, Raul foi algemado, ainda sorrindo. Mas seus olhos, fixos em Daniel, carregavam uma advertência. Você não entende. Elas querem que você as encontre. A verdade nas cinzas. Clara e a segunda Mariana, a menina que ela havia criado como filha, estavam sentadas na sala da delegacia quando Daniel chegou, enfaixado e exausto. A jovem Mariana, agora com 19 anos, olhava para as próprias mãos, confusa, assustada. Ela sabe? Perguntou Daniel a Clara em voz baixa. Clara abanou a cabeça. Ainda não. Não sei como contar. Mariana levantou os olhos como se pressentisse que falavam dela. Contar o quê? Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi Daniel quem falou. Sua mãe, ela te ama muito. Mais do que tudo. Mas há coisas que aconteceram antes de você. Coisas ruins. Mariana franziu a testa. Eu sempre soube que havia algo. Sua voz era firme, surpreendentemente calma. As fotos que ela esconde. O jeito como ela olha para mim às vezes, como se estivesse vendo outra pessoa. Ela respirou fundo. Eu só não sabia que era isso. Clara cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu sinto muito. Chorou. Eu só não podia perdê-la também. Mariana se aproximou e abraçou a mulher que a criará, que a amara, que a escolhera. Não havia raiva em seus olhos. Apenas uma tristeza profunda, como se ela finalmente entendesse o peso que sua mãe carregava. Você não me perdeu, sussurrou. Eu estou aqui. Epílogo. O que fica? Raul Mendes foi preso. Durante o julgamento emergiram histórias horríveis, outras crianças desaparecidas na região, rituais em casas abandonadas, um culto que se alimentava do medo e da dor, mas a primeira Mariana nunca foi encontrada. Apenas o dente, a foto e as memórias de uma mãe que nunca desistiu de buscá-la. Daniel escreveu a história, não como um mistério a ser resolvido, mas como um lamento. Um retrato de como a dor pode distorcer a realidade, como o amor pode se tornar uma prisão, e como algumas feridas nunca cicatrizam por completo. Anos depois, ele recebeu uma carta. Sem remetente. Dentro, apenas uma folha de papel com uma frase escrita à mão. Obrigado por me encontrar. E abaixo, o desenho de uma cobra enrolada em uma cruz.